Olá, amigos. Esta foi a terrível morte de Yelis, uma das melhores amigas de Bahar na novela Força de Mulher. Yusuf está sentado em sua cama muito nervoso e de repente recebe uma ligação de um dos homens de Azim. Yusuf é quem lhes deu as chaves e o acesso ao prédio. O homem avisa que ele deve sair dali agora mesmo porque eles já estão a caminho. Yusuf, nervoso, diz que está tudo bem e desliga. Pensa em como sair tão tarde da noite com Arif sem que ele suspeite. Yusuf deita-se na cama e começa a gritar. Arif se levanta e vai até o quarto do pai, que finge estar com dores e pede que o leve ao hospital. Arif diz que vai buscar o carro e Yusuf o encara. No veículo para onde vão os homens, um deles saca uma arma e a companheira pede que ele aguarde, pois só vão sequestrar 2 crianças e uma mulher. Arif e 2 de seus amigos ajudam Yusuf a entrar no carro e todos vão para o hospital. Por outro lado, Sirin acorda no meio da noite com dor de cabeça e vai até a cozinha procurar remédios. Quando não encontra, bate na porta dos pais e pergunta pela mãe. Enver abre a porta e avisa que a Tice está dormindo na casa de Bahar, mas ele ajudará a procurar o remédio. Sirin se lembra do que sua disse a ela sobre o que aconteceria com Bahar esta noite e, assustada, ela pergunta ao pai por que sua mãe está lá hoje. Enver responde que Bahar ficou doente e ela o está ajudando. Sirin sai da sala desesperada e tem um ataque de pânico, pois sua mãe estará no meio do sequestro. Enver sai e Sirin, chorando, grita com ela porque sua mãe tinha que estar naquele lugar hoje. Na casa de Bahar, todos cuidam de Nissan, que ainda está muito doente. Seida diz que é melhor ligar para Arif para levá-la ao hospital. Ela liga para ele e diz que Nizam está muito mal e precisa que ele os ajude. Arif avisa que está com o pai a caminho do hospital, mas que os ajudará assim que retornar. Só então, a porta de Bahar toca alto. Yelis abre e Sarpkin, muito angustiado, diz a Bahar que eles deveriam pegar suas coisas e ir embora agora mesmo. Arif ouve tudo no celular e fica surpreso. Olha para o pai e percebe tudo. Arif pede ao motorista que volte para casa rapidamente. Bahar diz a Sarp que não vai a lugar nenhum, mas Sarp sussurra em seu ouvido que alguns homens estão vindo atrás deles agora. Bahar fica chocado ao ouvi-lo, mas diz a ela que sua mãe e seus amigos estão lá e ela não os abandonará. Seida, Atice e Yelis deixam claro para Bahar que não são eles que procuram, por isso tem que partir com Sarp. Eles vestiram o casaco de Nissan e Bahar e Sarp ajudaram a vestir Doruk. Os 4 descem as escadas, mas antes de sair veem o caminhão dos criminosos chegar e estacionar. Eles se escondem embaixo da escada do primeiro andar, enquanto os homens entram e batem na porta do apartamento. Eles ouvem quando Atice e Seida lhes perguntam o que querem, e os homens dizem que só vieram pelos filhos e pela mãe. Sarp está com uma arma nas mãos e com ela ameaça os criminosos que guardam a entrada e também ameaça o motorista do caminhão. Então Sarp pede a Bahar que saia com as crianças e entre em seu carro. Arif chega e testemunha tudo, mas não pode fazer nada. Bahar entra no carro de Sarp, que liga o carro e sai rapidamente. De repente, todos ouvem tiros vindos do apartamento de Bahar. Os homens descem e um de seus capangas pergunta quem foi baleado. Os homens respondem que é uma mulher e depois vão embora. Arif, muito chocado, apenas olha para a janela do apartamento de Bahar. Enver está sentado com Sirin e lhe dá o remédio. O homem pede que ela pare de agir como uma menina e de sentir ciúmes, pois Atice sempre irá até Bahar se precisar dela. Ele se levanta, manda Sirin se deitar novamente e sai do quarto. Enver recebe uma ligação de Arif, que lhe conta tudo o que aconteceu. Sirin, aterrorizado, entra no quarto e pergunta o que aconteceu. Enver conta a ele que tentaram sequestrar Bahar e as crianças, mas Sarp chegou primeiro e os levou, então ele irá para lá agora mesmo. Sirin diz que ela o acompanhará, mas Enver, com raiva, diz que ela seria a última pessoa que qualquer um deles gostaria de ver. Agora ele irá trazer sua mãe de volta. Sirin corre atrás dele implorando que a deixe ir, mas Enver grita não e sai de casa. Sirin entra em pânico e Enver tenta ligar para Arif, mas ele não atende. Ele pega um táxi e vai embora. Sirin tenta ligar para sua e reza para que nada de ruim aconteça com sua mãe. Sua liga de volta para ele depois que Sirin reclama com ele. Ele diz a ela que nada do que ele queria deu certo. Sarp de alguma forma descobriu e levou Bahar e as crianças. Alguém contou a ele.
Sirin pergunta se ela está insinuando que foi ela. Sua responde que sim, porque ninguém mais poderia ter feito isso e depois que conseguiram escapar os homens de Nezir assassinaram uma mulher. Apavorado, Sirin pergunta quem era a mulher que morreu porque a mãe dela também estava lá e ela precisa saber. Sua, muito zangado, diz que não tem vontade de fazer isso e desliga a ligação. Sirin, prestes a enlouquecer, liga para a mãe, que não atende. A louca ondulada começa a gritar e dizer que espera que Sarp morra, porque é tudo culpa dele. Enver chega de táxi ao bairro Arif e vê que há ambulâncias, policiais e muitas pessoas cercando o prédio. Enver corre e passa pela barreira da cena do crime, vê Arif que lhe conta o que aconteceu e avisa que um deles morreu. Enver vê como eles tiram um corpo em uma bolsa e começa a chorar, pois pensa que é Atice. Enver entra no prédio e vê que Seida e Atice estão descendo as escadas manchadas de sangue, mas ilesas. Atice abraça Enver que descobre que foi Elis quem morreu. Seida corre atrás da ambulância gritando para soltá-la com a amiga. Ela se recusa a acreditar no que aconteceu e diz que deve acompanhar Elis ou ficará zangada. Seida não para de gritar enquanto Ariva abraça e tenta consolá-la. Ele avisa que Elis morreu e não vai voltar. Os dois voltam para Atice e Enver e se abraçam nesse momento doloroso. Bahar viaja no banco de trás do carro de Sarp com seus filhos. Nizam não para de chorar e sua mãe, para acalmá-la, diz que foi só uma brincadeira. Sarp diz que é verdade. Doruk diz com raiva que não quer mais jogar. Nizam diz que também não, que não entende por que brincariam com armas. Bahar e Sarp contam que era apenas um jogo em que pediram a alguns amigos que fingissem um pouco para que percebessem que usar armas é perigoso. Doruk pergunta a Sarp se aqueles homens são realmente seus amigos, então ele deveria dizer-lhes para não fazerem piadas como essa de novo, porque eles assustam seus filhos. Doruk também pergunta ao pai se ele tem um melhor amigo e qual é o nome dele. Sarp se olha pelo retrovisor e diz que sua única e melhor amiga é sua mãe Bahar, ela é a melhor amiga que ele já teve na vida. Doruk pergunta se esse é o caso, então por que ele a abandonou? Sarp apenas diz a ele que ele foi forçado a fazer isso. Doruk continua fazendo perguntas, mas Bahar pede para ele parar e então eles conversarão sobre isso. Bahar pede a Sarp que os leve ao médico, pois não teve tempo de pegar o telefone e não tem como diminuir a febre de Nizam. Sarp avisa que assim que chegarem chamará um médico, que os levará a um lugar cheio de surpresas e onde ficarão muito felizes. Existem até vestidos lindos para Nizam. A menina sorri ao ouvi-lo e diz que adora vestidos. Na verdade, o vestido azul que ele deu a Bahar há muito tempo, a mãe dela transformou em um vestido para ela. Sarp se lembra do dia em que deu o vestido para Bahar e conta que foi dado a ela no aniversário dela. Nizam conta a ela que sua mãe sacrificou seu lindo vestido para fazer um para ela porque não tinham dinheiro para comprar outro. Sarp faz uma cara triste e Nizam finalmente conta que sua tia Elis prometeu comprar um vestido para ela quando lhe pagassem o primeiro salário. Sarp diz a ele que Elis deve amá-los muito. Sirin fica desesperado sem saber o que aconteceu com sua mãe. A maluca ondulada pega suas coisas e sai de casa. De repente ela vê que o carro de Arif chega. Ele ajuda Seida a ir para Bahar e Enver ajuda sua esposa Atice. Sirin corre até a mãe e chorando diz que ela estava muito preocupada com ela e saiu para procurá-la. Sirin vê que Atice está com sangue no pijama e pergunta se ela está ferida. Enver responde que o sangue não é dela. Enquanto caminham em direção à entrada da casa, Sirin pergunta de quem é o sangue e Enver responde que pertence a Elis. Surpreso, Sirin pergunta se Elis está ferido ou hospitalizado. Seida não para de chorar e Arif dá a Sirin a notícia da morte de Elis. Seida ainda está em choque e em negação enquanto chora. Atice se aproxima dela e pede que ela seja forte. Ela tem que seguir com sua vida, pois Elis odiaria vê-la assim. Ela pede que ela entre em casa para tentar dormir, mas Seida não acredita que conseguirá dormir sozinha. Atice diz que assim eles ficarão todos juntos e se apoiarão. Ela deve seguir em frente, pois tem um filho por quem responder. Para superá-lo, todos encontrarão forças suficientes. De repente, Atice desaparece nos braços de Enver e todos a ajudam. Por outro lado, Sarp ainda está no carro com Bahar e os filhos. Liga para Munir e avisa que já está a caminho do endereço que lhe deu. Sarp também diz que precisa que ele faça 2 favores para ele.
Primeiro, ele precisa de um médico para Nizam. Segundo, gostaria de saber o que aconteceu depois que eles fugiram. Munir está sentado no sofá ao lado de Sua, que escuta tudo. Munir avisa Sarp que o médico terá que esperar porque neste momento ninguém vai se mexer. Nezir está muito zangado e eles precisam manter a calma. Munir também conta que em relação à segunda pergunta, um dos vizinhos de Bahar foi baleado e morreu. Sarp fica surpreso e desliga rapidamente a ligação. Bahar pergunta o que ele disse e Sarp responde que lhe disseram que todos estão bem. Bahar se sente aliviado. Munir pergunta a sua idade o que dirão a Peril. Sua responde que eles vão lhe contar que Sarp saiu com Bahar e as crianças porque eles tinham que protegê-los. Munir diz que tudo bem e se levanta. Sua pede que ele espere e pergunta se foi ele quem contou a Sarp sobre o sequestro. Munir diz que nunca faria isso. Sarp simplesmente ligou para ele quando soube o que aconteceria e pediu o endereço da casa. Munir diz que acredita que foi Sirin quem soube do sequestro. Sua apenas olha para Munir com desconfiança e pede que ele vá embora. Munir vai embora e Sua fica pensando. Comente esta prévia e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!